Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a nossa Mãe Maria Santíssima. O capítulo 9 de Isaías é maravilhoso. Começa contando o estado deplorável em que andava o povo. O povo havia sido humilhado, andava na escuridão. Agora vem a boa notícia, que é luz, alegria e libertação. Comecemos pela luz. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Agora a alegria. Fizeste crescer a alegria. Aumentaste a felicidade. Como é esta alegria? É a alegria dos agricultores que estão colhendo e a alegria dos guerreiros que venceram a batalha e estão repartindo os despojos da guerra. Por quê? Por que tanta alegria? Porque houve uma libertação. Porque o jugo que oprimia o povo, tu os abateste. Como no tempo de Gedeão, que venceu os madianitas, assim o orgulho dos fiscais, a carga sobre os ombros, foi tirada. Vamos recapitular. Luz, alegria, libertação. Agora fala-se de paz, que aqui é simbolizada pela destruição dos instrumentos de guerra. Botas de tropa de assalto, trajes manchados de sangue, tudo será queimado e devorado pelas chamas. Mas qual é a causa de tanta boa nova? A causa de tudo isso é um menino. Nasceu para nós um menino, diz o profeta. Foi-nos dado um filho. Este menino, em outro lugar, é chamado de Emanuel, e ele é concebido de uma virgem. Ele traz aos ombros a marca da realeza, portanto ele é rei. O nome que é dado é múltiplo. Conselheiro admirável, ele tem a sabedoria de Salomão. Deus forte, ele tem a coragem de Davi. Pai dos tempos futuros, príncipe da paz. Grande será o seu reino, e a paz não há de ter fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado, que ele irá consolidar e confirmar. Portanto, ele será um descendente de Davi. O amor zeloso do Senhor dos Exércitos há de realizar essas coisas. O bonito de tudo isso é que a alegria, a luz e a libertação vêm de um menino. O menino ainda é pequeno, frágil, incapaz, mas ele vai crescer. Se nós deixarmos que ele cresça, se nós não lhe pusermos resistência, ele vai nos trazer tudo isso que o profeta anunciou. O Salmo 95 fala da alegria da vinda do Senhor. Todo o céu e a terra devem rejubilar na presença do Senhor, porque ele vem para julgar a terra, para governar o mundo com justiça e julgar os povos com lealdade. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo a Tito, que era bispo da ilha de Creta, fala das duas manifestações do Senhor. Primeiro, a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação para todos os homens. É o mistério do Natal. O Senhor se manifestou a nós. Ele estava oculto no seio do Pai. Na gravidez, ele estava oculto no seio de Maria. Agora, no Natal, ele se tornou manifesto. E os primeiros a vê-lo, depois de Maria Santíssima e de São José, são os pastores, os humildes da terra, porque não havia lugar para ele na cidade. A graça de Deus se manifestou. O nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, nesta passagem se diz que Jesus é Deus, uma das poucas passagens do Novo Testamento em que se fala isso explicitamente, se entregou por nós, para nos resgatar de toda a maldade e para purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Então, o que nosso Senhor veio fazer aqui? Nos redimir, nos comprar, nos adquirir, nos libertar através de um pagamento e nos tornar puros, para podermos ter a herança eterna. A graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação para todos os homens. Ele é o Salvador universal. Agora que ele já veio, o que nós devemos fazer?
Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. Agora que o Senhor já veio, que a graça de Deus se manifestou, temos que abandonar a impiedade, abandonar as paixões mundanas e viver com equilíbrio, justiça e piedade. Enquanto aguardamos o quê? Agora aguardamos uma segunda manifestação, que não é mais a manifestação da graça de Deus, é a manifestação da glória. Primeiro a graça, depois a glória. A graça veio pelo Natal, a glória virá na segunda vinda de Cristo. A manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Enquanto, portanto, o Senhor não vem pela segunda vez, vivamos sobriamente, vivamos com equilíbrio e justiça e afastemo-nos da impiedade e das paixões deste mundo. É assim que São Paulo se dirige a Tito, na segunda leitura. O Evangelho narra o nascimento de Jesus segundo São Lucas. Como São Lucas era médico e tinha a meticulosidade de um historiador, ao narrar o acontecimento crucial do nascimento do Senhor, ele situa no tempo e no espaço. Fala sobre o recenseamento, fala sobre o imperador César Augusto, fala sobre o governador da Síria, Quirino, e fala sobre as circunstâncias que motivaram o nascimento de Jesus ser em Belém e não em Nazaré, cidade de Maria Santíssima e de São José. Por quê? Porque no recenseamento ordenado, cada um deveria listar seus nomes na sua cidade. José, que era da cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, foi registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias. Esta palavra tem um sentido também teológico. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, diz São Paulo aos Gálatas. Completou-se o tempo. Aqui São Lucas diz, completaram-se os dias. Não é só os dias do parto, é os dias de nós recebermos a manifestação da graça do Senhor. E ela deu à luz o seu filho primogênito. Primogênito não porque haja outros depois dele, mas porque, sendo único, ele é unigênito e primogênito. E como primogênito ele tem direitos especiais. Envolveu-o em faixas e reclinou-o sobre uma manjedoura, que serviu de berço improvisado, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Assim se deu o nascimento do Salvador. A família tinha condições de dar algo melhor para o menino, mas as circunstâncias foram tão atropeladas que ele teve que nascer num lugar humilde. E nascendo humilde, quem são os primeiros destinatários da Boa Nova? Os pastores que montavam guarda naquela região. E quem anuncia a Boa Nova aos pastores? Um anjo. Os anjos aparecem na Bíblia para dar boas notícias. A boa notícia do nascimento de João Batista, de Jesus, e agora a boa notícia de que Jesus já nasceu. Quando o ambiente se enche de luz, os pastores têm medo, mas o anjo diz, não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, é a alegria messiânica, alegria que não será apenas vossa, mas de todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, que é Belém, Davi nasceu em Belém e morreu em Jerusalém, assim como Jesus, nasceu para vós um Salvador. Esse para vós é importante. Ele nasceu, mas não nasceu à toa. Ele nasceu com um fim. Nasceu para nós. E nasceu para a nossa salvação. Assim nós dizemos no credo. E por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu do céu. E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Este Salvador, diz o anjo, é o Cristo Senhor, Cristo ungido. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. É o sinal da salvação, um menino. Este menino lembra a profecia de Isaías. Um filho nos foi dado. Traz nos ombros a marca da realeza.
E de repente junta-se àquele anjo uma multidão de outros anjos que cantam: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens a quem Deus ama, aos homens amados por Deus. Tudo aqui é festa. A festa é no céu entre os anjos, a festa é na terra, a festa é em toda parte que sabe reconhecer a presença dele. Porque naquele ambiente tumultuado do recenseamento, pouca gente se deu conta de que estava ocorrendo algo de crucial, marcante na história da humanidade. Trazendo para a nossa época, nesta noite em que celebramos o nascimento do Salvador, muita gente, ouso dizer que é a maioria, passa esse tempo sem se lembrar do acontecimento tão importante que celebramos. Estão preocupados com outras coisas, com muitas coisas, mas não têm tempo de visitar o recém-nascido. Nosso Senhor, que é bom, não é tiranicamente bom. Ele nos oferece o bem, mas não nos obriga a aceitá-lo. Santo Agostinho diz: o Senhor que te criou sem ti, não te salvará sem ti. A salvação é oferecida, mas não é empurrada goela abaixo. Nós temos a possibilidade, a triste possibilidade, de rejeitar o Salvador. A rejeição pode ser feita de maneira violenta, como Herodes, que quis matá-lo, e não poupou sequer as criancinhas inocentes para tentar entre elas matar o menino que iria concorrer com o seu trono. A rejeição pode ser também um simples desprezo. Não há lugar aqui, tá? Vem depois, estou preocupado com outras coisas. Essa é a rejeição mais comum. Não se quer matar o menino, não, seria uma crueldade. Mas também não se deixa que ele nasça aqui. Ele procure outro lugar. Estamos preocupados com outras coisas mais importantes. Com brincadeiras de amigo secreto, com trocas de presentes, com enfeitar uma árvore de Natal, em comer bolo, panetone. E esse menino ia trazer incômodo para nós. Porém, se nós quisermos receber tudo o que ele tem para nos oferecer e que nos foi dado e que nos foi dito na primeira leitura, a luz que dissipa o erro e a ignorância, a alegria que dissipa a tristeza, a libertação que nos tira da escravidão do pecado. Se quisermos receber tudo isso, temos que abrir as portas a esse menino. E foi por causa disso que a Igreja instituiu o tempo de Advento, como preparação para o nascimento do Senhor. Esperamos que hoje ele se sinta confortável em nosso coração, que ele seja um coração sem o obstáculo do pecado, sem as asperezas das imperfeições e sem a frieza de quem não tem caridade ardente. Que seja um lugar plano, quentinho, fofo, para que ele possa morar e se sentir bem, porque o desejo dele é estar conosco, mais do que conosco, em nós. O primeiro lugar onde Jesus veio habitar foi Maria. Se nós pudéssemos ser como ela, quando alguém foi elogiar Nossa Senhora, dizendo que o seu ventre era bendito, assim como os seus seios, porque amamentaram e trouxeram Jesus, Jesus replicou dizendo: mais feliz é aquele que ouve a palavra do meu Pai e põe em prática. Se nós quisermos ter Jesus em nós, alegrando-o, mais do que uma presença física, como a de Maria Santíssima, o que ele quer é a presença nossa pela obediência, pela docilidade, não colocarmos obstáculos à vontade do Pai. E para isso ele nos deu o exemplo, porque ele se fez obediente. Ele veio ao mundo para fazer a vontade do Pai. Assim está escrito na carta aos Hebreus, citando o Salmo 39. E ele se fez obediente até a morte de cruz. Isto está escrito na carta aos Filipenses. Se nós formos obedientes ao Pai, como ele foi, nós seremos digna morada dele. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu é meu irmão, irmã e mãe. Que nesta noite nós possamos aprender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a nossa Mãe Maria Santíssima.